Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Vamos juntos agradecer a Deus pela vida que temos e que Ele também nos ajude nas dificuldades que enfrentamos. Mas, acima de tudo, que nos ajude a testemunhar o amor que Ele tem por nós. Rezando pelas missões da Igreja, vamos ouvir o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Meus irmãos, nós temos hoje uma palavra. O Evangelho foi mais longo do que o comum, e uma palavra forte, e precisamos compreendê-la bem, para não achar que Jesus é aquele rei que exige coisas e que mata aqueles que não fazem o que ele quer. Jesus deu um exemplo na forma de governo, política que tinham na época, para dar exemplo de uma outra coisa, mostrando que aqueles que são fiéis a Deus, ao amor de Deus, recebem muito mais. A infidelidade faz simplesmente que não tenhamos fruto algum, não haverá castigo. Aquela frase que muita gente escuta: Deus castiga, é invenção nossa. No Antigo Testamento tinham essa mentalidade acerca de Deus. Mas Jesus é o grande revelador do Pai, da face amorosa do Pai, de um Deus que salva e não castiga. E nós temos então que perceber, primeira coisa, tudo é dom de Deus, a vida principalmente. Não as moedas de prata, porque senão associaríamos a bondade de Deus às coisas que temos. O que temos de mais precioso, o dom mais precioso, o bem mais precioso é a própria vida. Como aqui no Evangelho nós vimos, Jesus conta toda essa parábola simplesmente para mostrar que muitos não queriam à frente do povo. Aqui fala do exemplo do reinado, porque Jesus anunciava o reino de Deus, que não era do modo de ter um palácio, soldados, mas gente que trabalha, que se esforça para o bem comum. Esse é o reino de Deus, aqui ainda em parte e na plenitude lá nos céus.
A cada um, então, é dado o dom da vida, ou seja, de acordo com aquilo que o Senhor nos confiou, podemos produzir frutos. A aclamação ao Evangelho de hoje dizia o seguinte: eu vos escolhi, a fim de que deis, no meio do mundo, um fruto que dure. Então a pergunta que eu me faço e faço a vocês: estamos produzindo frutos? Estamos fazendo coisas que duram? Porque uma só coisa permanece da nossa vida: o bem que nós fazemos, que são os bens de Deus. Que Ele nos ajude e nos abençoe sempre. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.